Eu me chamo Isabela, e por 20 anos o meu papel na nossa família em Recife, Pernambuco, foi o de acessório decorativo. Eu era a filha que existia para realçar a glória da minha mãe, Helena. Ela era uma força da natureza, uma socialite obsessiva com a genealogia e o status da alta sociedade nordestina. Para Helena, a vida não era sobre felicidade, mas sobre manter as aparências em um círculo social onde o sobrenome e o endereço valiam mais do que o caráter. Meu pai, um empresário do setor de construção civil, era a sombra complacente de Helena, o provedor que financiava o teatro social dela, mas que raramente se fazia presente de fato, ocupado demais tentando lucrar o suficiente para manter a fachada que minha mãe construía com unhas e dentes. Cresci em um casarão antigo na Boa Vista, onde o luxo era frio e impessoal, e as regras de etiqueta sufocavam qualquer expressão genuína. Minha mãe, com seu sotaque sofisticado e seus terninhos impecáveis, orquestrava a minha vida como se eu fosse uma personagem de uma peça escrita por ela. O meu irmão mais velho, Ricardo, o filho de ouro, tinha uma posição privilegiada e vazia. Ele cursava direito em uma faculdade particular de renome local, um curso escolhido por Helena para garantir que ele fizesse as conexões certas, embora Ricardo tivesse o intelecto de uma colher e uma ambição que não ia além de dirigir o carro mais novo e ostentar no Instagram. Ele era a aprovação imediata de Helena. Eu era o projeto em andamento que ela precisava moldar à força. Minha mãe passava horas me ensinando a postura correta, os talheres certos para cada prato e, acima de tudo, a importância de me casar com alguém que tivesse um sobrenome limpo e com um patrimônio consolidado na Zona Sul. Ela via o meu futuro como uma transação comercial, uma fusão de famílias para garantir a ascensão social dela, e o meu sonho de cursar medicina na USP, em São Paulo, era um erro de cálculo que ameaçava desmantelar todo o seu planejamento meticuloso. O meu sonho, entretanto, era a minha única rebelião secreta. Eu era uma aluna exemplar, mas dedicava todas as minhas madrugadas a estudar para o Enem e para os vestibulares mais concorridos do país, em busca de um lugar que me permitisse respirar fora da gaiola dourada que era a minha casa. Eu não queria apenas a faculdade, eu queria a distância, o anonimato de São Paulo, a liberdade de ser Isabela sem o rótulo da filha de Helena. Eu escondia meus livros, meus cadernos de anotações e até mesmo a minha inscrição para o vestibular como se fossem contrabando. A USP era o meu bilhete de fuga, o meu passaporte para a independência emocional e financeira. Uma utopia onde o meu valor seria medido pelo meu mérito e não pelo saldo bancário da minha família ou pelo número de seguidores da minha mãe nas redes sociais de eventos sociais. A tensão em casa era palpável, um silêncio carregado que antecedia a tempestade. Helena sentia a minha resistência, a minha falta de entusiasmo pelos eventos sociais e pelas aulas de culinária francesa que ela me obrigava a frequentar. Ela tentava me desarmar com um sorriso forçado e um comentário venenoso. Isabela, você precisa entender que a beleza e a inteligência sem as conexões certas são como um motor potente sem gasolina. Você vai para lugar nenhum. Essas palavras me atingiam como facas, mas eram o combustível da minha determinação. A minha rotina era uma camuflagem, uma performance diária para não levantar suspeitas. Eu sorria, assentia e vestia as roupas que ela comprava, enquanto secretamente eu traçava o meu plano de fuga. O prazo final para a resposta da USP se aproximava, e o medo de ser descoberta se misturava à adrenalina da possibilidade. Eu precisava garantir que a carta chegasse primeiro em minhas mãos, antes que Helena pudesse interceptar o meu destino. A expectativa era uma tortura silenciosa. O carteiro era o meu inimigo e o meu único aliado. A janela do meu quarto, que dava para a rua, era o meu posto de observação. Eu esperava o som da buzina, o movimento do homem de camisa amarela, o coração acelerado a cada carro que passava. Essa primeira fase da minha vida foi o berço da minha vingança, um período de autoanálise forçada onde entendi que a única forma de sobreviver à minha mãe era superá-la em todos os jogos que ela inventou. O jogo do status, o jogo do controle e, principalmente, o jogo da surpresa. A minha vingança não seria gritos ou lágrimas, mas sim a calma e irrefutável prova de que eu não era um acessório, mas sim a peça principal de uma narrativa muito mais grandiosa do que a dela, uma história onde o meu final feliz era a minha liberdade total, e a dela, o despertar forçado para a sua própria irrelevância. Meu plano de fuga não era apenas sobre ir para São Paulo. Era sobre a anulação completa do seu poder sobre mim. Era sobre provar que a sua visão de mundo era limitada e patética. Eu sabia que a aceitação para a medicina na USP seria um golpe, mas o rasgar da carta seria a sua declaração de guerra.
E eu estava preparada para declarar a minha. Eu já tinha dado os primeiros passos no meu contra-ataque silencioso, passos que iam muito além de uma simples candidatura para a faculdade. Eu sabia que o meu irmão, Ricardo, o Golden Boy, com sua arrogância e falta de visão, seria o instrumento involuntário da minha mãe na sua própria queda. Eu via a fragilidade do império dela, construído sobre dívidas e aparências, e a minha única tarefa, a partir de agora, seria acelerar a implosão de maneira estratégica. Eu não estava apenas fugindo, eu estava cavando um buraco profundo sob os alicerces da sua vaidade social. Esse primeiro ato, a espera da carta, era apenas a ponta do iceberg, a ignição do meu motor silencioso. A minha história, que parecia ser sobre uma garota querendo ir para a faculdade, era na verdade sobre como uma mãe controladora destrói o futuro da filha, sem saber que estava apenas dando-lhe a munição de que ela precisava para construir um império completamente novo. A minha paciência era a minha arma mais letal. Eu sorria para ela nos jantares, participava das conversas sobre joias e viagens para Gramado, enquanto na minha mente eu finalizava a construção da minha própria fortaleza, uma fortaleza que ela nunca seria capaz de invadir. A minha verdadeira aceitação não seria a da USP, mas a aceitação de que eu era forte o suficiente para destruí-la, e no final, reconstruí-la em meus próprios termos. Eu não desejava a sua morte, mas sim a sua redescoberta dolorosa. A minha vingança era uma forma de libertação, tanto para mim quanto paradoxalmente para ela. E o carteiro, o mero mensageiro, estava prestes a entregar a faísca que incendiaria o nosso mundo. Aquele envelope pardo com o logotipo discreto era o objeto mais perigoso que já havia entrado em nossa casa. Eu o encontrei na caixa de correio, escondido sob uma pilha de faturas de cartão de crédito e convites para eventos beneficentes que Helena jamais perderia. Meu coração deu um salto triplo mortal no meu peito. A tinta na folha de dentro gritava "Parabéns, Isabela", mas eu mal tive tempo de absorver a alegria. Senti a presença de Helena, um cheiro de perfume caro e o tilintar de suas pulseiras vindo da sala. Agi instintivamente, corri para o meu quarto trancando a porta com um estalo seco. Por um momento senti-me a heroína de um filme de espionagem, mas a verdade é que eu era apenas uma garota de 20 anos morrendo de medo da própria mãe. Desdobrei a carta, e a palavra medicina e USP brilharam como ouro para mim. Um sorriso, o primeiro genuíno em meses, iluminou meu rosto. Eu estava livre. Eu tinha conseguido. Esse era o primeiro capítulo da minha nova vida. Um mundo sem o peso opressor do sobrenome da família. Eu teria apenas 30 minutos de glória. Helena não demorou a bater na porta. Primeiro com delicadeza calculada, depois com a fúria crescente que eu conhecia tão bem. Isabela! Abra esta porta agora! O que é isso na sua mão? É um papel daquela sua fantasia ridícula de São Paulo, não é? Deixe-me ver isso imediatamente. A voz dela estava embargada por uma possessividade que não admitia falhas. Eu respirei fundo e, em um ato de desafio puro e talvez um pouco ingênuo, abri a porta. Ela estava ali, imponente em um tailleur branco, com os olhos de águia fixos na folha de papel dobrada na minha mão. Foi um erro abrir. Eu sabia que seria, mas uma parte de mim queria o confronto final, o reconhecimento da minha vitória, mesmo que fosse seguido pela sua raiva. Helena não pediu. Ela exigiu a carta. Eu a segurei firme. Mãe, é a minha aceitação. Eu passei. Eu vou para São Paulo. A frase saiu trêmula, mas carregada de uma convicção que me surpreendeu. O rosto de Helena se contorceu em uma máscara de desprezo e repulsa. Ela não via uma filha vitoriosa. Via um navio afundando o seu precioso status social. Você não vai a lugar nenhum, Isabela. Você acha que eu investi todos esses anos na sua educação e na sua apresentação social para você virar uma estudante qualquer em um lugar onde ninguém sabe quem você é? Seu futuro está aqui, ao lado do Ricardo, ajudando seu pai. Seu noivado com Rodrigo está sendo negociado. Isso sim é um futuro, não essa utopia acadêmica para pessoas sem ambição social. E então, aconteceu. Com uma velocidade e força que me fizeram cambalear, ela arrancou a carta das minhas mãos. Eu gritei, um som abafado de horror e incredulidade. O papel, a prova física da minha liberdade e do meu mérito, foi rasgado em 4, depois em 8, pedaços irregulares. O som do rasgo ecoou na minha alma como um tiro, um ato de violência fria e calculada que me paralisou. Ela deixou os pedaços caírem no chão de mármore, como se fossem lixo, com um olhar de superioridade gelada. Fim da bobagem, Isabela. Esqueça isso.
Agora venha. Temos um almoço importante com a família Vasconcelos. Sorria, comporte-se e seja a filha que eu criei para ser. Ela se virou e desceu as escadas, deixando-me ali, no meio dos fragmentos da minha esperança. A dor era imensa, mas mais do que a dor, o que senti foi uma clareza absoluta e fria. Ela tinha rasgado a minha carta. Mas o que ela não sabia era que essa carta era a menos importante das minhas notícias. A vingança, eu decidi naquele momento, seria a minha nova faculdade. E a minha formatura seria a sua queda pública. A humilhação, no entanto, foi o catalisador que transformou a dor em aço. Eu não chorei. Olhei para os pedaços do meu futuro no chão e uma voz fria, distante, soou na minha cabeça. Ela rasgou o papel, mas não rasgou a minha inteligência, nem a minha conta bancária, e muito menos os meus planos B, C e D. Enquanto Helena se preparava para o almoço com a família Vasconcelos, o futuro noivo Rodrigo e seus pais, eu estava no meu quarto, sentada no chão, examinando os fragmentos da minha aceitação e reorganizando a minha vida em uma velocidade que beirava a insanidade. O plano de fuga acadêmica estava comprometido, mas o plano de independência total acabava de ganhar um prazo e uma urgência que eram o meu combustível. O primeiro segredo, a primeira notícia que faria o ar faltar para Helena, era o meu verdadeiro motor de fuga. O projeto Filigrana Dourada. Desde os 15 anos, e usando a desculpa de praticar artes manuais finas para ser uma boa esposa, eu havia me aprofundado na arte da renda de bilro e filé, típicas do Nordeste. Mas eu não estava fazendo paninhos de bandeja. Eu estava criando peças de alta costura sob encomenda, misturando a técnica tradicional com designs modernos e ousados. Eu vendia exclusivamente pela internet, sob um pseudônimo em inglês, para boutiques de luxo em Milão, Paris e Nova York. O dinheiro era transferido para uma conta no exterior, em um paraíso fiscal que meu pai, um mestre em sonegação legal, me ensinou a usar por acidente. Eu o ouvi discutindo com o advogado. A Helena, que tanto valorizava o status social do artesanato como hobby de dama, jamais imaginaria que eu era a principal designer anônima por trás da marca Golden Lace Atelier, cujas peças eram usadas em desfiles de moda na Europa. O lucro era astronômico, suficiente para comprar 10 apartamentos na Boa Viagem. E o que é mais importante, era meu, secreto e independente. A carta rasgada era a desculpa perfeita para acelerar o meu plano de saída. Eu já tinha o dinheiro. Eu já tinha a profissão. O que me faltava era apenas a coragem pública de abandonar a farsa. E a farsa havia se tornado insustentável. O ódio nos olhos de Helena, enquanto ela rasgava o meu futuro, foi a minha declaração de formatura. Eu não sou mais sua filha. Eu sou sua credora. E o jogo, agora, seria jogado com as minhas regras. Nos dias que se seguiram ao ataque da carta, a casa se tornou um palco de ópera silenciosa. Eu vestia a minha máscara de filha submissa e ligeiramente desinteressada, o luto da minha aceitação rasgada disfarçado como preguiça juvenil, o que, para Helena, era uma evolução natural na minha aceitação do seu plano para o meu futuro. Ela estava exultante. A negociação do meu noivado com Rodrigo Vasconcelos, o herdeiro de uma família tradicional de usineiros, avançava a passos largos. Para Helena, Rodrigo não era um homem, mas um troféu de caça, a coroação da sua obra-prima social. Ele era bonito, entediado e tinha a arrogância superficial de quem nunca precisou lutar por nada na vida. Ele me olhava nos jantares com um misto de posse e indiferença, o que eu achava profundamente repulsivo. Mas eu sorria e acenava, como uma atriz em um contrato de longo prazo. Eu precisava desse tempo, dessa farsa de noivado, para consolidar a segunda notícia, o meu plano de fuga definitiva, que ia além de São Paulo e entrava no campo do poder corporativo. Enquanto Helena organizava o pré-noivado, um evento pomposo no Círculo Português do Recife, com lista de convidados pré-aprovada e um código de vestimenta que exigia seda e diamantes, eu estava na frente do meu notebook ultra secreto, finalizando a incorporação da minha empresa. O Golden Lace Atelier não era apenas um e-commerce de luxo. Ele era uma startup de tecnologia que utilizava machine learning para analisar tendências de moda e otimizar a produção da renda, reduzindo custos e maximizando a exclusividade. Eu havia contratado, online e anonimamente, um time de programadores e designers em Portugal e Cabo Verde, aproveitando o fuso horário e a facilidade do idioma para gerenciar uma operação global. A segunda notícia era que eu não precisaria mais ir para a faculdade.
Minha startup estava prestes a receber um aporte de 5 milhões de euros de um fundo de investimento em Lisboa, capitalizando o meu talento, o meu conhecimento de tecnologia e a minha visão de mercado. Eu havia sido aceita, não por uma faculdade, mas por um ecossistema de negócios global. E a minha matrícula era uma participação acionária majoritária em uma empresa avaliada em mais de 20 milhões de euros. Eu tinha um contrato assinado, um visto de empreendedor para Portugal e uma passagem só de ida comprada. O destino? Lisboa. O propósito? Dominação. Eu precisava manter a farsa do noivado por mais uma semana. Essa semana era o meu prazo para fechar todas as pontas soltas, vender secretamente as poucas joias que eu realmente amava e converter parte dos meus ativos mais líquidos em euros. Eu participava dos encontros com a mãe de Rodrigo, uma mulher tão fria e calculista quanto Helena, discutindo o tecido do vestido de noiva e o número de padrinhos, enquanto na minha cabeça eu ensaiava a reunião de fechamento com os investidores em Lisboa, que seria feita por vídeo. A ironia da situação era um veneno doce. Helena estava tão focada na sua vitória mesquinha de rasgar uma carta e garantir um casamento de status que ela não percebeu que a sua filha já era uma empresária internacional, com mais poder financeiro em uma conta no exterior do que a família inteira Vasconcelos. Certa noite, durante um jantar de aproximação familiar com os Vasconcelos, Ricardo, meu irmão bêbado e arrogante, começou a criticar a minha falta de interesse na vida. Isabela, você precisa se animar. A mamãe está te dando tudo. O casamento, o nome, a vida. Não fique aí com essa cara de quem acabou de perder o trem. Pelo amor de Deus, é só uma faculdade. Quem se importa com medicina? Seja esperta como a gente. Ele se gabava do seu curso de direito comprado e da futura sociedade com o pai. Eu sorri, um sorriso lento e calculado, e respondi com a doçura letal de uma cobra. Você está certo, Ricardo. É só uma faculdade. E a minha ambição é bem maior que a sua. Mas a sua sócia não sou eu. É a mamãe, não é? O olhar de ódio dele me confirmou que ele era a peça fraca do tabuleiro. Eu sabia que ele estava se afundando em dívidas de jogos e que usava o nome da família para conseguir empréstimos. Esse seria o meu golpe final. A terceira notícia, o verdadeiro motivo pelo qual Helena perderia o ar, e ela seria revelada no clímax da sua própria festa. O evento de pré-noivado no Círculo Português do Recife era a obra-prima social de Helena. Os salões estavam decorados com orquídeas brancas e velas que criavam um ar de realeza decadente, um tributo à obsessão dela por uma nobreza que já não existia. Ela usava um vestido de alta costura, e eu, um modelo azul escuro que ela escolheu, me sentia um objeto de exposição, uma peça cara do decor. Eu passava de mão em mão, apresentada como a futura senhora Vasconcelos, enquanto Rodrigo, ao meu lado, falava sobre jet skis e ações na bolsa que ele mal entendia. Eu sorria, mas por dentro, eu cronometrava a minha liberdade. O meu voo para Lisboa estava marcado para a manhã seguinte, logo após o amanhecer. Eu não podia simplesmente fugir. Eu tinha que causar um impacto sísmico. A vingança de alto nível, aprendida nas estruturas dos roteiros campeões, exige um clímax público e irrefutável. Eu precisava que a minha partida fosse a prova definitiva da sua derrota, o momento em que todos os seus amigos e rivais sociais testemunhassem o desmoronamento do seu castelo de cartas. O meu golpe de misericórdia seria a terceira notícia, a mais agressiva e polemicamente calculada. E o momento de revelação estava prestes a acontecer. Helena subiu ao palco improvisado para fazer um brinde. A luz focou nela, radiante e arrogante. Ela começou o discurso sobre a união de duas famílias tradicionais e sobre o futuro brilhante que me esperava, com um olhar que me fuzilava, como se dissesse: Eu venci, Isabela. Você está presa. Eu me levantei da mesa, no momento exato em que ela erguia a taça. Eu estava calma, com uma serenidade que contrastava com a minha alma em chamas. Fui em direção ao palco e a multidão de socialites parou de cochichar. A música da orquestra silenciou. Helena me olhou, primeiro com orgulho, pensando que eu faria um brinde emocionante de filha obediente, mas depois com terror, quando viu a determinação nos meus olhos. Obrigada, mamãe, pelo brinde, eu disse no microfone, minha voz surpreendentemente firme e alta. Mas eu sinto muito em informar que a sua festa de noivado está cancelada. Um murmúrio de choque percorreu o salão. Helena deixou a taça cair. O som do cristal se espatifando no mármore foi o prelúdio do caos. O quê? Isabela, o que você está fazendo?
Pare com esse teatro ridículo! Ela sibilou, mas eu já estava no controle. Não é teatro, mamãe. É a minha vida. E o roteiro agora é meu. Eu olhei para Rodrigo, depois para seus pais, os Vasconcelos, que estavam vermelhos de vergonha. O noivado está cancelado porque, senhora Helena, eu não vou me casar com Rodrigo, e muito menos ficar no Brasil. As pessoas estavam chocadas, mas a história não terminava aqui. A vingança para ser campeã precisa ter um impacto financeiro e social devastador. Mãe, a sua primeira notícia foi a carta rasgada. A minha primeira notícia é que eu não precisava dela. Meu projeto Filigrana Dourada me rendeu nos últimos 5 anos o suficiente para me bancar na faculdade 10 vezes e comprar esta mansão onde estamos, se eu quisesse. E a segunda notícia é que eu não vou para a faculdade. Eu sou a fundadora e acionista majoritária da Golden Lace Atelier, uma startup de tecnologia e moda que acaba de fechar um investimento de 5 milhões de euros em Lisboa. Meu voo é amanhã, e eu vou para Portugal ser CEO, não para ser sua noiva troféu. Eu estou livre, e sou rica, por mérito. A respiração de Helena estava suspensa. Ela olhava para mim como se eu fosse um fantasma. Mas a terceira notícia, eu disse, baixando o tom de voz para o tom mais venenoso. Essa é a que vai te fazer perder o ar, mamãe. Ela é sobre o seu filho de ouro, Ricardo. Eu fiz uma pausa dramática. Ricardo usou o nome da sua empresa e o seu para cobrir uma dívida de jogo que ele fez no cassino em Montevidéu. Ele está sendo procurado por credores de alto risco. Seu pai, no esforço desesperado para cobrir essa fraude e salvar a honra da sua família, transferiu secretamente quase todos os ativos líquidos da empresa de construção para Ricardo, esperando que ele pagasse. Mas ele não o fez. Ele fugiu. Sua empresa está à beira da falência, mamãe. Seu sobrenome é tudo o que resta, e ele está manchado. E o mais importante, a única razão pela qual os Vasconcelos estavam negociando este casamento era porque eles sabiam da sua iminente queda e queriam a sua parte na sua empresa de construção, antes que a fraude de Ricardo viesse à tona. Eu tenho as provas, os e-mails e os extratos que Ricardo, em sua arrogância, deixou em um tablet velho. E eu os enviei para a Receita Federal e para o promotor, mamãe. Você não só perdeu sua filha, como perdeu seu status, seu dinheiro e sua fachada. Seu castelo desmoronou. O silêncio era tão denso que se podia ouvir o tilintar dos cristais nas mesas. A expressão de Helena era a de um manequim que perdeu a cabeça. Os olhos arregalados, a boca aberta, sem ar. O corpo dela parecia ter sido atingido por um raio. Rodrigo e seus pais se levantaram e saíram apressadamente, tentando salvar o que restava da sua dignidade. Eu coloquei o microfone no pedestal, peguei a minha pequena bolsa de mão e me virei para a porta. Olhei para trás uma última vez e vi Helena desabar em uma cadeira, o rosto pálido e derrotado. Você me destruiu, Isabela. Ela conseguiu sussurrar. Eu não, mamãe. Eu te libertei da sua própria prisão. Você é livre para ser quem você realmente é. Você só não sabe quem é essa pessoa ainda. E com essa frase de efeito, eu deixei o salão, deixando-a sozinha com o eco das minhas 3 notícias e o cheiro de orquídeas em decomposição. Aquele salão de festas se tornou um museu de memórias quebradas. A minha saída não foi uma fuga, mas a marcha de uma libertadora. O caos instalado foi exatamente o que a minha estratégia de retenção exigia: a humilhação pública e irreversível da antagonista no pico do seu poder. Eu peguei um táxi diretamente para um hotel modesto perto do aeroporto, sem olhar para trás. Eu precisava de uma noite de paz para processar o impacto da minha própria agressividade. A dor de ver Helena desabar se misturava à satisfação da justiça. Eu a havia atingido não apenas na sua vaidade, mas na sua única fonte de poder: o controle financeiro e social. A terceira notícia, a exposição da fraude de Ricardo e o envolvimento dos Vasconcelos, foi o meu ato mais agressivo, mas necessário. Na manhã seguinte, o avião para Lisboa parecia o portal para uma nova dimensão. Ao decolar, vi Recife encolher sob as nuvens. A minha vingança estava completa no plano da justiça e da libertação pessoal. Em Lisboa, eu mergulhei no trabalho. A Golden Lace Atelier explodiu no mercado internacional, e o aporte de 5 milhões de euros me permitiu contratar talentos e expandir a minha visão. Eu me tornei uma empresária de sucesso, Isabela de Albuquerque, CEO e designer, conhecida pela minha inovação e pelo meu silêncio sobre o meu passado. A minha vida era preenchida por reuniões com investidores, design de coleções e viagens de negócios. O meu pai, que estava em São Paulo tentando negociar empréstimos e reestruturar a empresa, ligou para mim meses depois.
Ele estava destruído, não pela falência iminente, mas pela solidão. Helena estava reclusa, recusando-se a sair de casa, paralisada pela vergonha e pela queda social. A empresa de construção estava sendo investigada e Ricardo havia desaparecido com o dinheiro. O meu pai não me culpou. Isabela, você nos salvou do pior. Pelo menos a verdade veio à tona. E ninguém pode dizer que você é cúmplice da bagunça do seu irmão. Ele me informou que a mansão na Boa Vista seria leiloada para cobrir parte das dívidas e que Helena se recusava a falar sobre mim, embora perguntasse ao meu pai indiretamente sobre a minha vida em Portugal. A minha vingança estava completa, mas o vazio era imenso. Eu era uma CEO de sucesso, livre, rica e respeitada, mas a figura da minha mãe, desmoronando no palco, me assombrava. Eu não queria a destruição dela. Eu queria a minha liberdade. O meu ódio havia me impulsionado a alturas incríveis, mas não me dava paz. A minha vingança foi cirúrgica, mas deixou um buraco sangrando onde o amor de uma filha deveria estar. O meu sucesso era a prova da minha capacidade, mas a sua solidão era a prova do meu fracasso em apenas ir embora. A minha frieza me protegeu, mas também me isolou. Eu precisava de um ato final, não para derrotá-la, mas para me curar. Eu percebi que Helena agia por um medo profundo de ser pobre e irrelevante, uma herança cultural que a sufocava tanto quanto ela me sufocava. Eu liguei para o meu pai e pedi os detalhes do leilão da mansão. O meu plano final começou a ser traçado, o epílogo mais criativo da minha história, o ato de perdão que não envolveria palavras, nem abraços forçados, mas sim um gesto de poder e anonimato que reverteria o destino de Helena, sem anular a minha vitória. Eu não voltaria como a filha derrotada, nem como a filha vitoriosa para esfregar o sucesso na cara dela. Eu voltaria como uma benfeitora misteriosa, uma força de redenção. O palco agora estava montado para a mudança de vida. 2 anos se passaram desde a minha fuga para Lisboa. A Golden Lace Atelier havia se tornado um nome de peso no e-commerce de luxo, e eu havia sido premiada como jovem empreendedora do ano na Europa. Eu me sentia poderosa e realizada. Meu relacionamento com meu pai havia se estabilizado em chamadas semanais, onde ele me atualizava sobre a vida de Helena, que agora morava em um apartamento modesto em Olinda, longe dos holofotes do Recife. Ela havia aceitado um emprego como professora de boas maneiras em uma escola de etiqueta para novas ricas. Uma ironia cruel para a ex-rainha da Boa Vista. Sua vida era simples, mas digna. A humilhação a havia forçado a trabalhar, algo que ela sempre desprezou. A carta de Lisboa não era literal, mas sim uma comunicação que recebi de um ex-advogado de meu pai, informando que o leilão da mansão seria na semana seguinte. Era a minha última chance de agir, de fechar o meu ciclo de vingança de uma forma que me desse paz. Eu embarquei para o Brasil, chegando em sigilo. Não avisei a ninguém, nem mesmo ao meu pai. Meu objetivo era um só, o resgate silencioso. Eu havia analisado o comportamento de Helena, não mais como a filha irritada, mas como a CEO que estuda o ponto de alavancagem de um oponente. Ela havia perdido tudo por causa de sua obsessão por status e controle. A minha redenção seria devolver a ela o que ela mais valorizava, mas de uma forma que desmantelasse a sua necessidade de controlar. Na noite anterior ao leilão, liguei para o meu ex-advogado em Recife e o instruí a comprar a mansão da Boa Vista em meu nome, através de uma holding offshore em Chipre, uma transação que eliminava qualquer rastro do meu envolvimento direto. O valor do lance foi o triplo do lance inicial, garantindo a compra e cobrindo todas as dívidas pendentes de meu pai, salvando-o da ruína legal e da investigação fiscal. A minha vingança inicial havia exposto o erro. Agora, o meu ato final era corrigir a falência moral e financeira, mas mantendo a minha posição de poder e a minha distância estratégica. A parte fascinante do meu plano era o que eu faria com a mansão. Eu não iria morar nela, nem usá-la como casa de férias. Eu liguei para o meu pai no dia seguinte. Pai, eu sei que a mansão foi comprada no leilão. Eu quero que você procure por Helena e a convide para jantar no antigo restaurante favorito de vocês, perto da praia. Ele hesitou. Isabela, por que o mistério? Apenas diga que é uma proposta de negócios, uma chance de recomeço. É crucial que ela acredite que ela ainda tem valor no mercado. Meu pai seguiu as instruções. Naquela noite, Helena, vestida em um de seus poucos vestidos ainda elegantes, encontrou meu pai no restaurante. Ela estava mais magra, mais velha, mas o fogo em seus olhos havia se transformado em uma resignação melancólica. Meu pai, sem revelar a minha participação, entregou a ela um envelope.
Dentro, havia um contrato de locação vitalícia, pelo valor simbólico de R$ 1 por mês, para a mansão da Boa Vista. O contrato explicava que a mansão havia sido adquirida por uma fundação anônima de apoio a empresários em dificuldades, e que a fundação a via como uma mulher com habilidades sociais inestimáveis, que merecia ter a sua dignidade e o seu lar de volta. O choque foi avassalador. Não era caridade, era a restauração do seu status social, a devolução do seu palco, sem que ela precisasse se curvar a mim ou a qualquer um. Ela perguntou quem era o benfeitor. Meu pai sorriu, seguindo minhas instruções. A fundação é anônima, Helena. Eles disseram apenas que o valor da dignidade é inestimável e que você pode usar a mansão para o que quiser, até mesmo transformá-la em um centro cultural de rendas finas. Meu pai enfatizou a palavra rendas para provocar uma memória. Helena desabou, não de derrota, mas de uma gratidão silenciosa e profunda. Ela havia sido libertada da sua prisão de vaidade pela mesma força que a havia aprisionado. Ela havia recebido a sua mansão de volta. Mas o preço a pagar era a aceitação de uma generosidade anônima, o que desmantelava sua necessidade de controle. Ela não sabia que era eu, mas a menção ao Centro Cultural de Rendas a fez lembrar do meu hobby e do meu sonho de arte, o sonho que ela havia rasgado. A sua mudança de vida não foi uma confissão de culpa, mas um ato de perdão silencioso. Ela aceitou o presente anônimo e decidiu que a mansão se tornaria um instituto de apoio a jovens artistas e artesãs nordestinas, um propósito que lhe daria valor além do status. A minha vingança, no final, havia se transformado na sua maior chance de redenção. E a mim, o ato de generosidade secreta me deu a paz que nem todo o dinheiro do mundo poderia comprar. Eu voltei para Lisboa no dia seguinte. Eu tinha visto o suficiente. Minha mãe estava de volta ao seu palco, mas agora ela era a diretora de uma peça sobre propósito, não sobre status. Eu havia trocado a vingança pela libertação, transformando a nossa história em uma narrativa de poder, justiça e, finalmente, de amor incondicional, sem que uma única palavra de perdão fosse trocada. O meu presente, que ela não sabia ser meu, era a prova da minha vitória e do meu amor. Eu não precisava mais dela, mas ela, pela primeira vez, precisaria de mim, ou do meu legado, para fazer o bem. E isso, por si só, era a mais fascinante das vitórias. A vida em Lisboa, após a minha viagem secreta, ganhou uma nova dimensão. Eu estava livre do peso da vingança. A sensação de ter agido com uma frieza estratégica, transformando a minha retaliação em um catalisador para a mudança de vida de Helena, era a verdadeira conquista. Eu não tinha apenas vencido, eu havia revertido o jogo. O meu sucesso em Portugal, impulsionado pela minha determinação inicial de fuga, era agora alicerçado em algo mais sólido do que o ódio, a certeza do meu valor e a capacidade de usar o meu poder financeiro, não apenas para benefício próprio, mas para a transformação alheia, mesmo que de forma anônima. O Instituto Filigrana, como Helena batizou a antiga mansão, tornou-se rapidamente um centro de excelência em Olinda. Minha mãe, antes a dama de salão entediada, era agora a diretora apaixonada, organizando feiras de artesanato e mentorando jovens artesãs. Ela descobriu um propósito genuíno, uma vida onde o seu carisma e sua exigência por perfeição eram aplicados na valorização da cultura nordestina, algo que, ironicamente, a conectava mais com o seu povo do que qualquer evento de status em Recife. As suas chamadas semanais com meu pai se tornaram menos sobre o seu próprio status e mais sobre os progressos das suas meninas do filé. Eu, a CEO da Golden Lace Atelier, continuei a ser a benfeitora anônima do Instituto, canalizando uma parte dos lucros para a manutenção e expansão das atividades. Helena jamais soube que a empresa que a financiava era a mesma que eu criei, a que nasceu da sua negação e da sua carta rasgada. O meu pai, o único elo entre os dois mundos, mantinha o segredo com uma lealdade emocionante. A minha redefinição familiar não foi a volta para casa, mas a criação de uma ponte invisível de respeito e apoio mútuo, onde eu era a força oculta que sustentava a sua nova vida. O meu caminho profissional me levou a Tóquio para uma rodada de investimentos. Longe do Brasil, em uma noite fria, eu recebi uma mensagem do meu pai com uma foto. Era Helena, sorrindo abertamente, sem a máscara social, ao lado de um grupo de jovens artesãs, em frente ao instituto. A legenda dizia: "Sua mãe está feliz, Isabela. Ela encontrou o lugar dela. Ela é uma rainha, mas agora de um reino que vale a pena." Eu chorei, um choro de alívio e de finalização.
A vingança, eu percebi, não era a destruição do inimigo, mas a sua transformação. A minha história, que começou com a agressão de uma carta rasgada, se tornou a crônica da minha libertação e do meu ato mais altruísta. Eu havia trocado a mesquinhez do ódio pela vastidão da generosidade silenciosa. A minha vitória não era o meu dinheiro, mas o poder que ele me dava para curar as feridas que a ambição e o desespero de minha mãe haviam causado. O meu final era inesperado. A filha que foi sabotada se torna a mantenedora anônima e silenciosa da nova vida da mãe sabotadora. Não houve a palavra reconciliação, mas havia algo muito mais profundo. Uma aceitação incondicional de que o amor, às vezes, precisa de distância e de atos de poder para se manifestar.